mas tivemos que aprender pelo caminho. E aprender pelo caminho, a gente sempre vai aprender pelo caminho, é lógico. Mas tivemos que aprender praticamente tudo pelo caminho. Porque o que a gente sabia até o casamento era muito pouco. Era ineficiente para prosseguir uma jornada tão longa que é o casamento. Por que tão longa? Os votos não é até que a morte nos separe? A expectativa do brasileiro é 75 anos aproximadamente. Nós casamos aos 20, então a expectativa é ficar casado mais 55 anos. Como que vai, como que vai viver 55 anos juntos sem estudar o assunto? Gente, assim, para mim, né, hoje, o que eu entendo da vida, eu fico horrorizado como que as pessoas se envolvem no relacionamento sem ter a mínima ideia. Na verdade, eles não têm a mínima ideia. E tem outra. Eu casei, no ano seguinte, minha filha nasceu. Que eu era assim, fascinado para ser pai. Então, com 9 meses e 9 dias, minha filha nasceu. Eu sempre marco essa data. 9 meses e 9 dias. Foi a quando de casar, minha esposa engravidou. E nós também não estávamos preparados para ser pai e mãe. Do ponto de vista financeiro, a gente até não estava tão despreparado, não. Nessa parte, pode-se dizer que eu estava até preparado. Para o nível brasileiro, eu já tinha uma boa profissão, tinha um bom salário, mas a administração era zero. A administração era bagunçada. E passamos vários apertos. Apesar de ter um bom salário, a gente não tinha uma boa administração para proporcionar uma vida melhor para nós três. E vivemos assim, mais 5 anos, quase 6 anos, tentando acertar aqui dali, tentando segurar de alguma forma. Até que eu tive uma experiência com Deus, né? E a partir dessa data eu percebi que eu estava numa batalha. O problema é assim, ó, a nível espiritual, nós acreditamos que estamos numa batalha. Muitas pessoas não vão entender isso, mas é a minha experiência. Então eu posso contar a minha experiência. Cada um vive a sua experiência. Ninguém precisa acreditar no que eu acredito, né? Mas respeitar e ter respeitar a fé um do outro. E aí, em 1992, eu e minha esposa tivemos uma experiência com Deus, começamos a mudar a nossa vida. Aí que eu fui perceber que eu estava no meio de um tiroteio e desarmado. É como se eu estivesse no meio de um tiroteio desarmado. Que aqui diz assim, ó, olha o que o texto diz no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então eu estava no meio de uma guerra, só que eu não tinha entendimento disso. Eu estava no meio de uma guerra, desarmado, sem saber que arma usar. Nem que tipo de guerra que estava sendo travada, eu sabia. Eu só sabia que eu estava sofrendo os efeitos dessa guerra. Assim, é aquele momento, quando eu percebi isso, eu falei assim, mas e a minha filha? Se eu estou passando esse aperto, e a minha filha? Que até essa época a gente tinha só a nossa primeira filha. Depois que o Israel nasceu, bem, bastante tempo depois, uns 10 anos, 10 anos de casado, que Israel nasceu. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar, eu comecei a assistir palestras, eu comecei a buscar informação. Por quê? O segredo de tudo é informação. É, é,
Oséias 4,6. O meu povo está sendo instruído porque ele falta conhecimento. Por que os casamentos acabam? Falta conhecimento. Então, o conhecimento traz clareza, o conhecimento traz luz para uma vida. Eu estou lendo um livro, aqui, ó, aqui, ó, Feminicídio e Psicanálise. Por quê? Porque me despertou essa violência contra a mulher. Fala em livro, gente, qualquer livro ou qualquer produto Amazon, pega o link comigo e compra pelo meu canal, que você vai estar abençoando o canal, tá bom? Então não esquece não. Dá o like aí, compartilha a live com as pessoas, tá? Porque às vezes a gente esquece de compartilhar. Eu mesmo estava esquecendo, vou compartilhar agora, mas dá tempo ainda. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Mas o que eu estava falando sobre a clareza. O povo está sendo instruído porque falta conhecimento. Então, as pessoas casam, por exemplo, o feminicídio. Por que acontece o feminicídio? O feminicídio começa lá quando começa o namoro, gente. É lá no namoro que começa o feminicídio. A moça, eu não estou aqui isentando a violência do homem. Isso é caso de polícia. Não existe esse negócio de mulher ficar sofrendo violência doméstica calado, com medo de denunciar. Ela precisa denunciar, mas tem que ser ela que precisa denunciar. O problema é que muitas mulheres, elas sofrem a violência doméstica e elas não conseguem compreender que inconscientemente elas têm prazer nesse sofrimento. Então é muito importante a pessoa se conhecer. Ela precisa procurar uma terapia para entender que isso não é saudável para ela. É uma coisa incrível, né? Incrível. Mas se você conhece alguma mulher que sofre violência doméstica, converse com ela. E você vai perceber que ela não quer denunciar. Ela quer que a pessoa mude. Ela quer que a pessoa seja diferente. Mas querer não adianta. É a pessoa que tem que querer ser diferente. Então, a violência doméstica começa lá no namoro. Mas para começar o namoro, o que precisa ser construído? Olha onde que eu vou voltar. Vou voltar lá em Adão e Eva. Essa construção é feita pelos pais. Quer dizer, a criança, ela nasce pronta para aprender com os pais. Mas o que ela aprende? Infelizmente, a maioria das crianças aprende o desamor, o desvalor e o desamparo. Já ouviu essas palavras? O desamor. A pessoa sente que ela não é amada pela família. Não tem nada pior nesse mundo do que a gente não se sentir amado em algum lugar. E o principal lugar que nós temos que sentir amor é onde? Dentro de casa. Se a gente não é amado dentro de casa, a gente aprende a não se amar. O desvalor é não se sentir valorizado. É não ter o valor merecido. O valor que Deus nos deu como uma pessoa tão especial, nós vamos nos desvalorizando a cada dia. Então, o desvalor, o desamparo. Ninguém me protege. Ninguém cuida de mim. Ninguém me cerca de cuidados. Então, as crianças vão sofrendo dessas coisas dentro de casa e aí elas se envolvem em relacionamentos malignos, tóxicos, né? Uma linguagem moderna, né? Mas é um relacionamento maligno. Por quê? Porque ela encontra uma pessoa que faz mal para ela. Mas ela já está acostumada a se sentir mal. No inconsciente dela, a vida dela é de sofrimento. Então, se ela não tiver num relacionamento que a faça sofrer, ela não fica tranquila. Tem algo errado. Se alguém não tratar ela mal, alguma coisa está errado. O certo é ser maltratado. O certo é ser xingado. Parece uma loucura, né? E deve ser uma loucura mesmo. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não conhecem o valor que tem. As pessoas não conhecem o que elas estão vivendo. Para isso é esse canal. Agora, não adianta a pessoa
o canal está aqui, a pessoa não assistir. Por isso, o primeiro ponto que eu peço é para se inscrever. Segundo, para a pessoa assistir a série, ir lá na playlist